Sabe, quando a gente pensa em bombeiros, logo vem à mente aquela imagem de pura coragem, né? Jatos d'água potentes contra chamas gigantes. Mas, por trás de cada uma dessas cenas, existe uma verdadeira ciência, um jogo de xadrez de decisões calculadas. Combater um incêndio, na verdade, não é só sobre força bruta, é sobre aplicar estratégia e tática de uma forma fascinante. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Assim que a equipe chega no local, a primeira decisão, a mais crítica de todas e que vai moldar toda a operação é essa. A gente entra para lutar contra o fogo lá dentro ou cerca a estrutura para conter ele do lado de fora? A resposta para isso define todo o plano de batalha. Ok, vamos mergulhar nesse universo. Primeiro, a gente vai entender a estratégia principal, a decisão entre um combate ofensivo e um defensivo. Depois, vamos explorar 3 técnicas-chave de ataque: o direto modificado e, por fim, o indireto. E para fechar com chave de ouro, a gente vai entender a ciência por trás da escolha de cada uma delas. Então, vamos começar pela base de tudo. Ao chegar num incêndio, os bombeiros têm basicamente 2 modos de operação, 2 estratégias primárias. E essa decisão inicial é o que vai ditar todo o posicionamento e a abordagem da equipe. E a diferença aqui é gigantesca. Numa operação ofensiva, a equipe vai para dentro. É um combate corpo a corpo com o fogo, sabe? Buscando a origem para acabar com ele de dentro para fora. Já a operação defensiva é o contrário. O combate é todo feito do lado de fora e o objetivo principal é outro. É conter as chamas, impedir que o fogo se espalhe e proteger o que está em volta. Agora, uma coisa muito interessante é que essa escolha não é escrita em pedra. Uma operação pode muito bem começar de forma defensiva, mais cautelosa, sabe? Isso acontece até que os maiores perigos, como o risco de uma explosão de gases quentes, sejam controlados. Assim que o ambiente fica mais seguro, a estratégia pode virar a chave e se tornar uma operação ofensiva e decisiva. E olha, uma pausa bem rápida. Se esse jeito de detalhar o assunto está ajudando a clarear as coisas, a melhor forma de apoiar nosso trabalho e permitir que a gente traga mais análises como esta é se inscrevendo no canal e deixando aquele like. A gente agradece demais. Certo. Com a estratégia principal entendida, vamos para as táticas. A primeira técnica, e talvez a mais intuitiva de todas, é o chamado ataque direto. A definição é bem clara, né? O objetivo aqui é simples e bom, direto. É usar um jato d'água bem focado e mirar na base do fogo, exatamente onde o material está queimando. A meta é resfriar esse combustível até um ponto em que ele simplesmente não consiga mais queimar. É como tirar o poder do fogo pela raiz, esfriando o que o alimenta. Então, resumindo, o alvo é a base do fogo, o combustível. O método é um jato sólido para ter mais alcance e força. Só que tem um porém. Quando essa técnica é usada dentro de um lugar fechado, no modo ofensivo, precisa de muito cuidado. O excesso de água pode causar danos estruturais, e o choque da água fria com o calor intenso gera uma quantidade absurda de vapor, o que pode ser bem perigoso para a equipe lá dentro. Tá, mas e se o fogo estiver escondido? E se tiver alguma coisa na frente impedindo a água de chegar na base das chamas? Bom, para isso, existe uma adaptação muito inteligente. Vamos ver como ela funciona. Isso aqui ilustra a tática de um jeito genial. Imagina que o fogo está atrás de uma parede de escombros, por exemplo. Em vez de tentar um tiro impossível, a equipe aponta o jato d'água para o teto, bem em cima do fogo. A água bate lá em cima e é desviada, caindo como uma chuva certeira exatamente sobre as chamas que antes pareciam inalcançáveis. É quase uma jogada de sinuca, usando a tabela. Mas, peraí, se o jato não vai direto no fogo, por que ainda se chama ataque direto? A chave está toda na intenção. Como diz aqui na tela, a técnica é classificada assim porque o objetivo final continua sendo o mesmo: jogar água diretamente no material que está queimando para poder resfriá-lo. O caminho é diferente, mas o destino é o mesmo. Agora, vamos mudar a filosofia completamente. No ataque indireto, o foco não é mais o combustível, mas sim algo totalmente diferente: o ambiente em volta do fogo. Exato. Aqui, a meta não é mais apagar a cadeira ou a mesa que está em chamas. O objetivo é transformar a própria atmosfera do cômodo numa arma contra o fogo. A ideia é gerar uma quantidade gigantesca de vapor para resfriar o ambiente inteiro, principalmente aquela camada de gases superaquecidos que fica acumulada lá no teto. A ciência por trás disso é simplesmente incrível. Quando os bombeiros jogam água naquela camada de gases quentes no teto, a água vira vapor quase que instantaneamente. E ao fazer isso, ela se expande centenas de vezes de volume.
Esse vapor todo absorve uma quantidade brutal de calor, resfriando os gases e o cômodo de forma drástica. Com a temperatura lá embaixo e o oxigênio deslocado pelo vapor, o fogo simplesmente não tem como continuar. Ele apaga por consequência, de forma indireta. Ok, então a gente já viu as estratégias e as táticas. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Como tudo isso se encaixa? Como um bombeiro, no calor do momento, decide qual técnica usar? E essa tabela aqui amarra tudo de um jeito perfeito. No ataque direto, o objetivo é o combustível, então o alvo é a base do fogo. No modificado, o objetivo é o mesmo, mas o alvo muda para o teto, para poder alcançar o combustível. E no ataque indireto, o objetivo muda totalmente para o ambiente e o alvo passa a ser a camada de gases quentes. 3 técnicas, 3 objetivos, 3 alvos bem distintos. No fim das contas, o ponto central é este: combater um incêndio é muito mais do que só jogar água no fogo. É uma operação complexa, uma dança de decisões táticas, onde cada escolha é baseada numa análise fria e calculada da situação, dos riscos e do que se quer alcançar. E se essa forma de destrinchar assuntos complexos é algo que te interessa, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar aquele like. É um gesto simples que ajuda a gente a continuar produzindo estas análises mais a fundo. E a gente termina com essa reflexão. Imagina a cena, cercado por calor, fumaça, com a pressão no máximo e apenas alguns segundos para processar todas essas variáveis. Vidas e patrimônios dependem da escolha certa. Diante de tudo isso, a pergunta que fica no ar é: qual tática escolher?